alunos do nosso curso de Teologia Trilógica e também os alunos de Educação Continuada em Trilogia Analítica. Hoje nós vamos fazer assim uma espécie de um intervalo na nossa programação e vamos tratar de um assunto que algumas pessoas nos têm questionado quando ficam sabendo que Kepp trabalhou com Frankl em Viena. É importante que vocês conheçam um pouco dessa história, já que Frankl é o responsável pela terceira escola de psicoterapia da Universidade de Viena, depois de Freud e Adler. Então, saber um pouco melhor, né, do histórico da trilogia. Então, a professora Luciara vai aqui estar com vocês hoje, dando início a esses slides. Luciara, pode começar? Sim, doutora Cláudia. Bom dia a todos e a todas. O professor Viktor Frankl, né, falou muito da questão do sentido da vida. Então, eu trouxe aqui fazer um primeiro histórico sobre o professor Viktor Frankl e depois a relação com Norberto Kepp, sobre o sentido da vida. Então, todo mundo sabe que o mundo está muito ruim, né? Que o aumento de todos os tipos de problemas, violência, promiscuidade, tudo, e isso está nós estamos perdendo cada vez mais o sentido da vida, especialmente agora, depois da pandemia, está todo mundo sentindo essa desesperança, né? E aí, de acordo com essa situação alarmante, como a doutora Cláudia... Passar lá os pontos que a senhora elencou? Posso sim. É que eu acho que já está muito... Vamos lá. A arte perdeu o seu sentido de belo, né? O aumento grande da violência, o aumento de promiscuidade, a inflação sexual, inclusive infantil, o aumento das taxas de suicídio no mundo, o aumento da dependência química, o aumento do desespero, aumento das doenças psíquicas, o aumento da desesperança e a perda do sentido da vida. Então, a situação é alarmante, né? Então, na contextualização, como a doutora Cláudia acabou de falar, quem tratou desse assunto, né, foi Freud falando da frustração sexual, o Adler falando do complexo de inferioridade, que nós vamos falar um pouquinho melhor à frente, e o professor Viktor Frankl falou do vazio existencial e a falta de sentido. Foram as 3 escolas vienenses de psicoterapia. O professor Viktor Frankl, judeu austríaco, professor de neurologia e psiquiatria da Universidade de Viena. Em 1946, ele foi diretor do departamento de neurologia da Policlínica de Viena por 25 anos, onde o Dr. Kepp trabalhou com ele por 2 anos. Foi fundador da logoterapia. Escreveu mais de 30 livros traduzidos em 32 idiomas e 29 títulos de doutores honoris causa e vários prêmios. Ele, quando jovem, foi ateu, né? Jovenzinho. Mas ele sempre se perguntou quem é o ser humano, de onde ele veio, como ele se constitui. E aos 17 anos ele deu a primeira palestra sobre o sentido da vida, já modificando um pouco essa ideia que ele tinha, ateia, participante dos grupos de comunismo da época. Ainda estudante de medicina, ele se encontra com Freud, mas ele se decepciona muito com a visão fatalista do ser humano de ser fruto de feixes de pulsões, né? Em 1930, ele fundou centros de aconselhamento para jovens com dificuldades psicológicas em Viena e mais 6 cidades, reduzindo o índice de suicídio, que era muito alto. Ele reduziu a 0, usando já esses aconselhamentos já ligados ao sentido da vida. A tese dele, o trabalho dele, se chama logoterapia ou análise existencial. Logos significa palavra, razão ou sentido. Então, logoterapia é a terapia por meio do sentido.
terceira escola de psicanálise, a psicologia do sentido. Aqui, qual que era a visão antropológica do Viktor Frankl? O ser humano tem uma dimensão somática, corpo, uma dimensão psicológica, e ele traz essa dimensão espiritual que ele chamou de noética. Porque em alemão, Geist, é a dimensão que ele fala, traduzido para as línguas latinas, é uma dimensão espiritual. E como o espiritual tinha uma conotação muito, e tem, né, religiosa, ele não queria dar esse caráter religioso. Então, foi traduzido para o português de noética, que significa essa dimensão espiritual. E ele disse que essa dimensão era preponderante sobre as outras duas, psicológica e a somática. Então, qual que era o sentido da vida, então, a tese dele? Que a pessoa tem decisões autônomas, capazes de se autodeterminar. Ele conta de um acidente de automóvel, um exemplo disso. Um casal de idosos estavam viajando de carro e teve um acidente de automóvel. E foi imprudência do marido que estava dirigindo. E a mulher teve ela ficou muito mal, foi em coma para o hospital e ela conta depois, o relato, que ela falava assim, eu não posso morrer. Eu não posso morrer porque o meu marido vai ficar muito mal, porque ele vai se sentir muito culpado. Era um casal muito unido. E aí ele falou que nesse momento ela teve uma decisão. Ela teve uma decisão de o sentido da vida para ela era não morrer naquele momento. Então, isso é um exemplo aí do que ele fala de autodeterminação. A pessoa decide, é algo que ela tem que buscar fora. Naquele momento, ela não podia morrer e ela não morreu e ela tinha tudo para morrer. Então, ele fala dessas decisões autônomas que a pessoa tem que, ela, tomar essa decisão. E que todo ser humano tem essa vontade de sentido, seria essa força motriz do ser humano. E essa vontade de descobrir o sentido da vida, isso está intrínseco no ser humano. Então, esse sentido não é algo a posteriori. A pessoa tem que decidir isso fora dela. Ela não pode querer fazer o sentido da vida dela, por exemplo, ganhar dinheiro, ou ter fama, ou sucesso. Tem que ser algo fora dela, e algo que ela tem que descobrir. Então, não são as coisas que acontecem que me tornam feliz ou infeliz, mas a atitude que tomo diante dos acontecimentos é que me faz feliz e digna, ou infeliz e indigna. Então, é essa atitude de tomar as rédeas e falar, não, o meu destino é esse, o meu sentido da vida é esse, e a pessoa tem que descobrir isso. No momento que ela descobre esse destino para ela tem a responsabilidade. Viver quer dizer assumir a responsabilidade de encontrar essas respostas para os problemas que a vida nos coloca. Esse conceito de responsabilidade é bem forte no Viktor Frankl. Então, quando ele foi trabalhar na costa oeste dos Estados Unidos, né, na Califórnia, levaram ele para visitar a Estátua da Liberdade. E ele falou assim, puxa, bacana a Estátua da Liberdade, mas onde está a Estátua da Responsabilidade? Então, não há liberdade que possa ser assim bem vivida se não tiver a responsabilidade. Então, para ele, como que encontra esse sentido da vida? Criando um trabalho, praticando um ato. Então, nunca e jamais importa o que nós ainda temos a esperar da vida, mas sim exclusivamente o que a vida espera de nós. Então, nesse ponto, ele faz aquela questão da pessoa sair dela. O que importa é o que a vida está esperando de mim, e não o que eu quero da vida.
experimentando algo ou encontrando alguém. E aqui, doutora Cláudia, eu queria que a senhora falasse um pouco, que a senhora deu uma explicação uma vez muito bonita para o Wagner ali naquela sala, da diferença do Viktor Frankl com o Dr. Kepp, que é a atitude em relação ao sofrimento, dos valores de aceitação, né? Para o Viktor Frankl, essa tríade trágica, dor, culpa e morte, fazem parte da vida. E eu coloquei ali como uma inversão, né? Porque para ele, por exemplo, uma pessoa que tem um câncer ou um problema, é assim, pode fazer disso um sentido para a vida dela. Então, é como se ter o problema fosse algo bom. E isso é uma inversão do Viktor Frankl nesse sentido. Olhando assim, fala, olha, Kepp é Frankl, mas é bem diferente. Sim, sim. Tem muita coisa muito diferente, né? Sim. Embora também eu vá dizer no que Frankl foi, vamos dizer, um parceiro de Kepp. Sim. Eu vou passar um filminho de 2 minutos, só para vocês verem o Viktor Frankl falando sobre essa questão da responsabilidade. Dr. Frankl, what is the difference between people who are able to pick themselves up, get over life's problems, and those who are not? The decisive factor is decision, the freedom of choice, the freedom to come up with a decision. It should be, I would like to become this way or another, in spite of conditions that should only seem to fully determine my behavior. I wish to act freely as a responsible being, which is a human being. I wish to act in accord with heredity and environment, owing what I become to them, but also, if need be, in spite of the worst conditions. This is exactly what you could watch and witness under severe, extreme conditions of stress, or of tragic conditions. Just think of people living for several years under the worst conditions of a prisoner of war camp. There is a whole body of psychiatric literature about that, or for that matter, in concentration camps. And this is what should be acknowledged. People are free, and if you watch or study the lives of such people in just a detached, down-to-earth, strictly empirical, scientific way and fashion, in another way than you presented it and you commented it, in another way, then people get the picture, the impression of a human being as something, not someone, something that is fully determined. Whereas they don't recognize and acknowledge the freedom and the responsibility for themselves, the responsibility for making something or someone out of himself. Mostrando um pouco disso, que ele fala sobre a responsabilidade de autodeterminação que a pessoa tem que ter. Se a pessoa não tem esse sentido da vida, então ela entra no vazio existencial. Não tendo esse sentido, depressão, agressividade, dependência química, presa fácil do conformismo ou totalitarismo. Então, os terapeutas, logoterapeutas, eles falam que tem que provocar essa reflexão para o sentido da existência no paciente. Bom, rapidamente, o histórico dele, que ele passou pelo campo de concentração, né? Ele ganhou um passaporte para ser expatriado para os Estados Unidos assim que ele se casou. E ele tinha uma decisão muito importante a fazer, porque ele e a Tilly Grosser, que é a esposa, que ganharam o passaporte. Ficou pai, mãe, irmãos para trás. Ele tinha essa decisão a fazer. Aí, nessa Catedral de São Estevão, tinham 12 missas por dia na época, e ele entrou lá, judeu, com aquela roupa, com sinal de judeu, entrou, ficou lá no fundo. E ele pediu, numa igreja católica, ele pediu um sinal do céu. E aí ele voltou para casa e o pai dele tinha uma pedra em cima da mesa. E ele perguntou, o que é isso? Aí o pai disse, a sinagoga foi bombardeada
e só sobrou esse pedaço que eu quero guardar de lembrança. E tinha o número 4. Aí o Vitor Frankl perguntou, mas o que é esse 4? Ele falou assim, o pedaço, tinha os 10 mandamentos, eu consegui pegar o 4. E o Vitor Frankl perguntou, qual que era o 4? É amar pai e mãe para que se perpetue os seus dias. Então ele falou, bom, agora é o sinal que eu pedi a Deus, ele deu no mesmo dia. Então eu vou ficar e vou tentar salvar o meu pai, minha mãe e a família. Ele não conseguiu, ele foi para 4 campos de concentração em 3 anos. A esposa, irmãos, pais morrem no Holocausto, só uma irmã que se salvou, que foi para a Austrália. Ele levou o manuscrito já do livro Logoterapia, costurado dentro do casaco, mas foi confiscado pelos nazistas. No campo de concentração, na primeira noite, ele fez uma promessa. Eu vou fazer tudo para sobreviver. Porque era muito fácil nos campos de concentração você se jogar na rede elétrica, né? Na cerca elétrica. Muitos faziam isso. E ele queria ajudar os outros a sobreviver e tentar aprender alguma coisa. Aí, ele notou o que lá no campo? Que aqueles que tinham alguma coisa ainda para fazer, uma tarefa para cumprir, um propósito, sobreviviam. A vida é que deve esperar alguma coisa do homem e não esperar algo da existência. Os que não perdiam humor, os 11 que trabalhavam com ele juntos, ele falava, ele mesmo com o Frankl, cada dia um dos 11 tinha que contar uma piada. Então ele via que a pessoa que conservava o bom humor sobrevivia. E os que eram solidários, os que pensavam só em si, morriam mais rápido. E os que eram livres, eles eram livres embora prisioneiros. Então um dia rasparam todo o corpo dele, tiraram todos os pelos dele. E naquele dia ele falou, podem me tirar tudo, me despojar de tudo, mas não podem me tirar a liberdade de viver. Isso é uma escolha minha. E eles trabalhavam no campo de concentração, construindo túneis, né? E eles ganhavam cigarros pelo trabalho. E aí eles trocavam aqueles cigarros por um pouco mais de sopa que eles tinham do dia. E quando o Vitor Frankl viu uma pessoa fumando, ele sabia, bom, esse aí já vai se jogar na cerca, porque já está fumando o cigarro, ele não vai trocar por mais comida. Então ele ia lá e conversava com a pessoa, tentando restaurar esse sentido ainda para a vida. Bom, os apelos da vida colocam o ser humano responsável diariamente pela fé no sentido. Ninguém poderá dar um atestado que a sua vida faz sentido, é uma decisão única e exclusivamente sua. Assim, o indivíduo tem a responsabilidade pela vida nas mãos. Quando a vida perde o sentido, ela perde apenas para o possuidor. O mundo continua tudo igual. Então, essa é a marca do professor Vitor Frankl, assumir ou desistir. E muitas pessoas, né, na história que a gente sabe, perderam, se suicidaram, né? Então, ele sai do campo de concentração em 45, escreve esse livro em 9 dias. Ele quis publicar anonimamente, porque a psicologia sempre tratava de um objeto, né? Você precisa ter um objeto para a pesquisa. Nesse caso foi ele próprio, então ele ia até contra a ciência da época. E vendeu muitas milhões de cópias. O próprio Frankl achou muito estranho. Ele falou, eu escrevi tantos livros, por que esse livro ficou tão famoso? Ele quis escrever o livro para ajudar as pessoas que tinham inclinação para o suicídio. E aí ele viu que vendeu tanto, então ele falou assim, nossa, então o mundo está muito mais sem sentido do que ele pensava. Bom, agora eu queria falar do Dr. Kepp, né? Brasileiro e austríaco, formação psicanalítica em Viena, trabalhou com o professor Vitor Frankl no Hospital da Policlínica de Viena por 2 anos, fundador e chefe do Grupo de Estudos de Medicina Psicossomática do Hospital das Clínicas, da USP de São Paulo, fundou a Sociedade de Psicanálise Integral, ou Trilogia Analítica, em 1970,
e desenvolveu sua própria clínica no tratamento de doenças psíquicas, sociais e orgânicas. Integrou as áreas da ciência, filosofia e espiritualidade, criando a ciência da psicossociopatologia. Autor de 44 livros, traduzidos em 9 idiomas. Ele foi para Viena em 58 e trabalhou no Hospital das Policlínicas em Viena com o professor Viktor Frankl. Muita gente fala, né, o Dr. Kepp foi estudar com o Viktor Frankl, mas o Dr. Kepp foi trabalhar com o professor Viktor Frankl. Dá para entender que esse é o Frankl e Kepp? Isso. E também, doutora Cláudia, o respeito que o professor Viktor Frankl tinha com o Dr. Kepp. Isso é uma coisa muito bonita que nós vamos ver aí mais na frente no vídeo. Então, eu tirei um pouquinho daquela foto, ó, From Sigmund Freud to Viktor Frankl, ali à direita é essa foto que eu tirei mais de perto aqui do professor Viktor Frankl com o Dr. Kepp. Então, eu vou falar primeiro da esquerda, que o Dr. Kepp escreveu, então, a tese de doutorado dele, que é a psicanálise integral, depois de ter trabalhado com o professor Viktor Frankl. Então, vamos à medida acho que a senhora for falando, porque são tantas observações, sim, talvez eu vá intercalando, porque senão depois doutora, eu não vou conseguir. Por favor. Essa tese da psicanálise integral, ele não começou em Viena. Ele já tinha essa tese ao sair do Brasil. Uhum. E tanto que, quando uma das pessoas, ou a pessoa que o convidou a Viena, realmente, foi o Igor Caruso, que era um grande psicanalista, que tinha o círculo de Tiefenpsychologie em Viena, e psicologia profunda, e era um grande espiritualista. Ele era um conde russo, muito espiritualizado, cristão. E ele veio convidado para dar uma série de conferências em São Paulo, na Faculdade Católica São Paulo, a PUC. E lá, Dr. Kepp era professor na PUC, dava aulas, e conheceu o Caruso. E Caruso conversando com Kepp, falou, puxa, mas você tem ideias assim bastante interessantes. Vamos para Viena, vem trabalhar comigo no meu círculo de psicologia profunda, que ele era um grande espiritualista. Então, foi a convite do Caruso que Kepp foi a Viena. E chegando em Viena, ele queria trabalhar, né? E tinha o professor Frankl, que era amigo da família, da ex-esposa do Dr. Kepp, que era uma neuropsiquiatra e que conhecia bem o professor Frankl, acho que, eu não sei se foi aluna dele. E então Kepp começou a atender clientes na clínica de Frankl, e lá eles iniciaram esse relacionamento de pesquisa científico, e frutificou bastante. Então, esse livro, Psicanálise Integral, ele já tinha essas ideias ao sair do Brasil, e lá ele teve a oportunidade de dar continuidade a essas pesquisas, aos escritos dele. Lá ele tinha, inclusive, mais tempo, né? Foi para isso, foi para estudar. Sim. E trabalhava menos do que em São Paulo, claro. Então, ele desenvolveu essas teses. E a semelhança que existe, por exemplo, entre a espiritualidade de Frankl e Kepp, ambos, né, consideram o Freud, o pansexualismo freudiano, como uma coisa muito negativa, primeiro. O Frankl, como a senhora disse, ele tinha a ideia de que existia uma psicoterapia para o indivíduo, para a sociedade, uma psicoterapia ou uma terapia para o corpo, instintiva, sexual, e outra terapia para a alma. Então, sim, ele dizia, cada um se dedica a uma área, se especializa num aspecto do ser humano. E Kepp, já desde aquela época, ele dizia, não, o ser humano tem que ser considerado integral. Sim. Ele não é sexo, mente e espírito. Ele é um ser completo.
Então, já que a senhora já falou do Frankl e está entrando no CAP, eu me sinto mais à vontade, então, agora de fazer alguns comentários. Esse livro, CAP escreveu para o primeiro Congresso Mundial de Logoterapia, que foi realizado em 1981, se não me engano, 81, em San Diego, Califórnia. O presidente desse primeiro World Congress of Logotherapy foi o professor Dr. Joseph Gugashian, que depois estabeleceu um estreito relacionamento com o CAP conosco. Ele, além de psicólogo, é advogado, embaixador dos Estados Unidos. E nesse congresso houve participantes realmente do mundo todo. Frankl era muito conhecido. Sim. Um dos motivos que ele ficou muito conhecido foi por causa do Holocausto. Então, depois da guerra, esses indivíduos que tiveram uma ação bonita, né, os judeus que se destacaram, eles eram profundamente valorizados, porque houve aquela vergonha mundial do nazismo. Então, um professor como Frankl, que tinha um trabalho tão bonito, e ficou no campo de concentração, e teve essa reação muito bonita lá dentro, então ele teve, assim como até tudo concorria para que isso se tornasse conhecido no mundo todo, e assim foi. Então, as editoras, os Estados Unidos, né, que eram os aliados contra os Estados Unidos e defenderam contra a Alemanha, e defenderam a causa semítica, então eles davam muita, vamos dizer, publicidade para isso. Isso explica, em parte, né, o grande sucesso da venda de livros do Frankl. Justifica em parte. Porque Frankl, na verdade, ele não foi um terapeuta mais importante na terapia do que o Adler e o Freud, nos três lá em Viena. Mas ele foi o mais divulgado, além de Freud, que também, né, evidentemente, sim, parece que as editoras, que são, na maioria delas, de judeus, eles têm, assim, um empenho maior em difundir os autores judaicos. Sim. E até o Frankl se surpreendeu muito. Ele fala, ele próprio, né? Como que é isso, né? Mas isso mostra que, de qualquer forma, quando um profissional toma uma atitude assim bonita, ética, como o Frankl tomou, ele, se bem publicizado, né? Isso. Ele é aceito por todos, sim, e valorizado. Bom, então, a senhora quer falar mais alguma coisa? Porque eu tenho aqui alguns pontos para... Eu ia passar o filme agora Bom, então, falando daquele livro, Da Direita, é um livro importante, está escrito em inglês. Dr. CAP imprimiu várias cópias e distribuiu gratuitamente para todos os participantes do congresso em San Diego. Eu me lembro porque eu estava lá, também participei dessa mesa redonda, exposição da psicanálise integral, e foi muito bacana esse congresso. O pessoal lá tinha muito interesse. Aliás, todas as pessoas que seguem Frankl são muito abertas, né? Sim. São muito abertas. Sim. São pessoas que seguem essa visão de Frankl. E pena que a gente não conseguiu o filme, ainda vou conseguir esse filme, porque eu tenho uma cena que o professor Viktor Frankl está escutando o Dr. CAP. Do congresso. No congresso. Tem. Acho que está no site. Deveria estar. Incrível isso, doutora. Depois eu vou... Não, ele está procurar. Lá. Ele esteve lá, ouvindo atentamente a fala de CAP. Ele gostava muito de CAP. E eram, assim, cientistas muito próximos. Sim. Só para ilustrar um pouco... Esse filme foi feito... Aliás, fui eu que filmei. Foi? Fui eu que filmei. Ok. Foi feito no consultório do Frankl, em 1979. Nós estivemos em Viena para convidar o Viktor Frankl para vir ao Brasil, para dar uma série de palestras. Ele nunca tinha vindo ao Brasil. Então, nós preparamos aqui um congresso para acolhê-lo. E ele ficou muito contente. E aceitou de bom grado. E a esposa dele viria com ele. Mas, infelizmente,
um pouco tempo antes da data marcada da vinda, a esposa dele contraiu um câncer de pulmão e o nosso congresso foi anulado, foi desmarcado. Bom, então estávamos lá, um dos motivos era fazer esse convite para ele. Certo. E Kepp estava explicando para ele, e os dois estavam conversando sobre ciência. E eu aproveitei e filmei. Que ótimo. Ainda com aquelas maquininhas Super 8 antigas. Vamos. Obrigada, doutora, pela explicação. É muito importante isso. Puxa, saber. História, né? Nossa, História. incrível. I would like to stress is that the modern trend to self-help, to self-administered psychotherapy, just think of the self-help groups, this is nourished by logotherapy, because you wouldn't believe, Professor Keppe, how many letters I receive from literally all over the world, day by day, week by week, from people who have never met me, who are not patients of mine, but they have taken up reading a book by myself or any other logotherapist, and were able to free themselves from their neurosis by applying on themselves, by self-administered logotherapy. It's unbelievable how much people, simple people, lay people, can do for themselves by applying logotherapy by themselves. Here I stand with Professor Keppe, whom I remember from working at the Polyclinic Hospital of Vienna. Yes? How is Something. What do you think of flying to Brazil, to Sao Paulo? Since many years I'm looking forward to visit your wonderful country. Maybe. Okay, now it's your turn. Yeah? O Franklin, ninguém acreditava que ele um dia fosse ao Brasil, mas agora essa é uma prova de que ele vai para lá. Bom, então, continuando, né? Existe uma grande, fundamental diferença na visão de Kepp e de Franklin, que Franklin tinha uma formação médica. Ele não estudou filosofia, ele não estudou metafísica. Aliás, né, Selma, os judeus na época, no passado, nem podiam fazer filosofia na Europa. Era um terror isso, uma coisa absurda. Os médicos, Freud, por exemplo, ele nunca poderia ter entrado numa faculdade de filosofia porque era judeu. Isso era um absurdo. O Pércio até fala que o Freud já era de uma primeira leva que pôde fazer uma faculdade, né? Porque a turma antes dele não podia fazer faculdade nenhuma. Não só de filosofia, muito menos medicina ou outros, né? Era vetado. Então essa falta da metafísica, da base metafísica para Viktor Frankl, a senhora nota o seguinte: o Frankl fala em responsabilidade, ele fala em sentido da vida, ele era profundamente ético. Eu me lembro dele me contando que iam judeus lá no consultório dele para fazer o Guten Machen. Era um documento que alguns médicos, os médicos principalmente, ou psiquiatras, passavam para judeus, atestando como se eles tivessem ficado com sequelas da guerra, da prisão, assim, isso, né? Meio... como que se fala uma pessoa que não consegue... Com incapacidade mental de poder sobreviver, psíquica. Estavam aleijados. Assim, eles ganhavam dinheiro da Alemanha, do governo alemão. Então, ele dizia que volta e meia ele saía correndo atrás de judeus que chegavam lá para fazer o exame
para conseguir pegar esse dinheirinho da Alemanha, ele dizia, sai daqui, porque você não tem nada, vai trabalhar, seu malandro. Eu me lembro dele contando que ele fazia isso. Então, uma coisa, isso era uma característica dele, né? Ele era bastante responsável, ético, bacana. E ele tinha um gênio bastante forte também, era conhecido lá na Policlínica, que quando ele se irritava lá com a conduta sem ética de alguém, ele era bem severo. E então, a visão de Frankl é assim, né? A senhora mesma disse, a pessoa decide, ela tem que fazer uma decisão sobre que vida ela quer ter. Sim. Qual vai ser o sentido da vida dela? Nesse campo, embora profundamente ético e responsável para ele, isso atribui à pessoa, de acordo com Kepp, um certo grau de teomania. Eu vou fazer o sentido da minha vida. Eu decido. E não que a vida em si, e cada ser humano já tem em si o sentido da vida dele. Sim. E é tudo determinado, quer dizer, causa e finalidade se identificam. Porque uma pessoa nasce, é a finalidade da vida dela. Então, ela não decide nada. Ela pode aceitar ou não. Essa é a decisão. Sim. Se ela aceita ou não o sentido que a vida dela tem e que foi dada pelo Criador. Já tem, né? Já tem. E nesse sentido, precisa estudar a metafísica para entender o sentido do ser, o que é o ser, o que são os seres, o que é a vida. E depois Kepp ainda ampliou, desinverteu a metafísica e introduziu a nova física. Sim. Porque sem a nova física, a gente não consegue captar muita coisa da teologia. Sim. Sobre Deus. Sim. Bom, então nesse campo, a senhora falou aí de uma diferença muito grande, isso é fundamental, que Frankl, como todo bom judeu e todo bom católico antigo, ou não sei quais mais, acho que mais católicos, né? Eles acham que a doença é enviada por Deus para uma prova. A pessoa ela é provada, é testada. E Deus manda para ela uma provação ou uma doença, a perda de um ente querido, uma dificuldade séria. O sofrimento para o judeu e para o católico, ele tem um sentido de enobrecer a alma, reafirmar a fé e fazer com que a pessoa se aproxime mais de Deus. Sim. Kepp não vê assim. Kepp vê o sofrimento como resultado da negação que a humanidade fez a Deus. E que cada indivíduo de per se faz também. Então, toda a humanidade, tendo negado a Deus, caiu no sofrimento, no mal, na doença, no pecado. E a pessoa pode reforçar isso ou tentar aliviar isso dentro dessa energética invertida da humanidade. Então, Luciara, quando um cliente ia para o Frankl, contando lá de uma doença, ele, até certa forma, ele incentivava e valorizava a doença. Esse como é o sentido da sua vida, é ser canceroso, para você se aproximar de Deus. Então, nesse sentido, é o oposto de Kepp. Sim. E com todo o respeito ao Frankl, ao trabalho dele maravilhoso, Sim. maravilhoso, eu acho que aí Kepp deu uma contribuição a mais, né? Sim. Ao que os anteriores conseguiram. A senhora quer continuar? E o Frankl percebia isso, Dr. Kepp, isso que eu acho bacana. Bom, eu ia falar um pouquinho desse livro, que o Dr. Kepp fala: em nossos trabalhos formulamos uma hipótese principal, a da existência de um elemento transcendental junto à consciência. Então, o ponto é que o Dr. Kepp já introduz a transcendência junto à consciência, que é diferente do Viktor Frankl. Que o Viktor Frankl fala que esse aspecto, naquele gráfico que eu mostrei, o aspecto transcendente espiritual, noético, estaria acima dos outros dois. Mas o Dr. Kepp fala que não é esse aspecto, está dentro da pessoa, como a senhora explicou. O ser humano é transcendente. Sim. Os instintos, a mente, tudo, o ser humano é transcendental. Ele é um espírito corporificado.
Então não pode tratar em pedacinhos. Sim. Então agora vamos tratar sexologia, agora a interação dele social, e agora vamos tratar do aspecto espiritual. Vamos para a igreja, vamos para cá. Não, isso não pode ser assim. O aspecto a posteriori do Viktor Frankl, né? E o Dr. Kepp, com a transconsciência, é um elemento junto, então, porém, é inato no ser humano, isso que a senhora acabou de falar. E esse ponto que eu acho muito bacana, que principal desse livro, é que o indivíduo fica neurótico não por rejeitar a sua vida instintiva, o esquema pulsional instintivo de Freud, mas porque rejeita a sua vida transcendental espiritual. E ele diz, e fazia esses testes, né? Ele tinha um K-teste, uma série de testes que mostrava que mais dia, menos dia, todo ser humano vai desembocar. Se ele faz uma análise profunda, ele vai desembocar no questionamento espiritual. Sim. Seja ele ateu ou não, ou qualquer raça, qualquer origem. E ele comprovava isso, né? Porque ele sempre trabalhou com muitos clientes de várias fontes. Sim. Então, o neurótico sofre, antes de mais nada, de problemas de falta de espírito. Então, pus esse gráfico para mostrar que não é só aquele aspecto noético, né, que você estaria acima, mas nós temos Deus em tudo, a energia escalar, e dentro do indivíduo, no bom, belo e verdadeiro dentro do indivíduo. Então, olha o que o Dr. Kepp fala: se não houvesse Deus, não existiria nada. Então, é uma impregnação de tudo que existe, e aí a nova física, né, tudo está aí para explicar isso, que Deus está em tudo, em nós, então como o César costuma explicar, aquela hidra dentro da água, né? Então não é isso que a senhora explicou. Então agora nós vamos ver a parte espiritual, agora a parte física. É tudo um conjunto. Então, olha... Sabe que o Frankl perguntava muito para o Kepp? Nessa visita que foi filmada, ele falava: Kepp, o que você quer dizer com consciência? Que Kepp já falava da importância da consciência, que o ser humano adoece porque ele rejeita a consciência. Então ele dizia assim: Kepp, o que você entende por consciência? Porque em alemão tem Gewissen e Bewusstsein. Então, é um conceito sobre consciência de conhecimento e consciência ética, que são separadas. Sim. Então, existem certas línguas que fazem essa diferença. Mesmo no Brasil, antes de Kepp, consciência tinha 2 sentidos. Consciência neurológica, médica, e consciência ética, religiosa. Mas a consciência, como Kepp entende, ele introduziu. Então o Frankl perguntava: o que você quer dizer com consciência? Você está falando no sentido ético ou no sentido de conhecimento? Então ele dizia: é a união dos dois. Então o Frankl falou: Então o Kepp disse: a pessoa, se ela tem consciência, né? Se ela está viva, ela é consciente, automaticamente ela tem a ética nisso, o bem, o mal. Então ele falou: sim. Então automaticamente tem responsabilidade, a responsabilidade dele, né? Então automaticamente o indivíduo que tem consciência tem responsabilidade. Então é por isso que o ser humano não quer consciência, porque ele não quer ser responsável. Então os dois, isso mesmo. E foi bonito. E eu lá toda feliz da vida, sem saber filmar, mas estava ali. Ele era um gentleman. Ele era um gentleman. Ele me tratava como um gentleman. Ele era um homem muito educado. Sim. Então, aqui no trecho do livro, né, do Dr. Kepp, ele fala... psicanálise integral, o transconsciente é o fenômeno psicológico através do qual o homem pressente o vasto mundo da transcendência. É um processo tipicamente humano
e prevê a existência de uma vivência sobrenatural, cuja força principal repousa nas mãos de um Criador. O transconsciente é, assim, como uma intuição do infinito. Então, e a pessoa, por negar essa transconsciência, ele cria doença para ele. Sim. Ele cria o mal, o sofrimento. Então, porque ele está contra Deus. E não porque Deus mande para ele essa aprovação. Isso é essencialmente diferente, é oposto. Sim. Sim. Agora, é importante também dizer que o Franklin agradeceu muito a nós e a Kepp, porque ele disse, antes de Kepp, ninguém conhecia Franklin no Brasil. Foi Kepp que trouxe Franklin para o Brasil, a noção dele, o livro dele, as ideias dele. Sim. E ninguém sabe disso, Lançou o livro dele. Ninguém sabe disso. Mas quem trouxe Franklin para o Brasil foi Kepp. Sim. Então, não é o ser humano que se dá o sentido da vida. Ele é estabelecido pela ressonância com Deus. Esse é o Dr. Kepp falando. Ele apenas aceita ou não a sintonia com Deus, com a bondade, beleza e verdade. Então aqui é aquilo que a senhora falou. E aí está a responsabilidade dele, né, Luciara? Isso. O que a senhora falou que ele fala nesse livro, A Física da Metafísica da Causa e Finalidade. Então a pessoa tem uma causa, a pessoa foi causada, digamos. Deus está por trás, né, da causa. E causa e finalidade tem que estar alinhado. Então se a pessoa tem uma causa e ela não está de acordo com essa causa, então está contra a finalidade. A finalidade está contra a causa da pessoa, né? Então eu coloquei aqui, a causa final é o motivo da existência do ser, que sendo contrariado deixa de ser. E quando a ação for contra o bem, inicia-se o processo de destruição do ser. A finalidade do ser é o bem, porque ele próprio é o bem, de maneira que não o aceitando está contrariando o próprio ser. Esse é o verdadeiro sentido da vida da pessoa, é não contrariar a causa dela. Toda a estrutura social nega o verdadeiro sentido da vida. A vida da pessoa tem que estar de acordo com a causa e finalidade dela, senão ela adoece. É como querer aqui uma bananeira de abacaxi, né? A pessoa tem uma causa contra a qual ela não consegue lutar. O ser humano inspirado pelo mal dá o contra no sentido da vida. Ele não quer seguir o sentido que ele já tem por natureza. Aí começam todas as desgraças. Eu queria fazer só um comentário aqui, doutora Cláudia, uma revisãozinha, demora 5 minutos. A orientação de vida, então, por Freud, é pelo prazer, né? O princípio do prazer. O que rege são impulsos e instintos. O individualismo e instrumentação do outro. Então, eu quero satisfazer os meus prazeres, então eu uso o outro para me satisfazer. Isso já carrega em si uma coisa finita e de decadência, porque não vai dar certo, né? É fonte de conflitos. Então, falando sobre a vontade do Viktor Frankl, então, pegando todos, fica uma vontade de prazer. Então, o princípio é eu quero. O Adler, ele vai falar do poder e dinheiro. Aliás, o Viktor Frankl, o Adler não aceitou o Viktor Frankl na psicologia individual, né, do Adler, por causa da diferença de perspectiva da teoria. Porque o Adler falava o que rege é a busca de superioridade, a obsessão por ser como os outros e ter o que os outros têm. Carrega em si o germe da finitude e da decadência, é fonte de conflitos. Então, é vontade de poder. Aí eu posso. Ele falava do complexo de inferioridade, isso, que o ser humano sofre de um complexo de inferioridade que ele quer compensar através de uma atitude de poder e de mando e de riquezas, porque no fundo ele se sente muito complexado e inferiorizado. Isso de acordo com Adler. Sim. E aí, comparando com o Viktor Frankl e o Dr. Kepp, eu coloquei assim:
O Viktor Frankl, o que rege é a responsabilidade no sentido. E tem o sentido comunitário porque a pessoa não pode fazer o sentido da vida para ela, né? É um motivo de alegria quando ela escolhe o sentido da vida, então traz já uma possibilidade de eternidade. Então, para Frankl, é vontade de sentido. Eu devo fazer isso para eu ter um sentido da vida. E para Kepp, o que rege a consciência é a vida tem sentido por si, a vida é a realização do bem para chegar ao eterno, é aqui que decidimos o sentido de nossa vida no além. O sentido da vida ele é único para todos os seres humanos e é essa realização eterna com Deus, na beleza, verdade e bondade. Então não seria uma bondade... Só para comparar com os outros, seria assim, a pessoa ter esse desejo de estar com Deus. Então, a pessoa não é que eu devo, eu quero, eu posso. A pessoa vive. Isso o Dr. Kepp falou recentemente num grupo de terapia. A pessoa vai para onde ela escolhe. Quem escolhe o nada aqui, vai para o nada depois. O que a pessoa está escolhendo agora aqui é para onde ela vai. O destino está nessa escolha dela. Aqui é para escolher a vida que é eterna. Aqui é a escolha do interno. Que a pessoa é que vai decidir se ela quer ou não. A decisão está com ela. Sim. Mas Deus sempre convida. Sim. E sem a energia dele, a gente não pode nem querê-lo. E para isso a nova física, né, César? Claro, né? Já explica tudo, porque sem a energia divina, a pessoa não pode querer nada. Não pode ter sentido nenhum, não pode fazer nada, não pode nem desejar Deus. Então, a pessoa é criada, ligada ao Criador. Totalmente. Ela não é criada separada, ela já é ligada, então tem só que aceitar essa condição. Então, essa condição não é muito fácil da pessoa captar. Então, aqui a Luciara está dando essa aula, a gente vai burilando, Luciara. Nada, nenhuma vírgula, nada. A pessoa não suspira, ele não deseja, ele não sente, ele não ama, se ele não estivesse ligado à energia de Deus, né? Sim. Então, Deus sempre vem primeiro. Deus sempre convida primeiro. E o ser humano aceita ou não. Sim. Então, isso tira essa megalomania que a pessoa tem. Eu vou fazer, eu. E, embora essa falsa dignidade, esse falso mérito, que ela não tem mérito. O mérito nosso é aceitar Deus ou não. Humildade, né, doutora? Então, Clara? é uma visão muito mais humilde, né, essa, do que qualquer outra, que acha que eu vou fazer, eu vou... Como até os jesuítas tinham muito, né? O Aurélio, o Sidney, como é que chama essa filosofia que acha que os seres humanos que se salvam? Tem um nome isso na teologia. Pelagianismo. Pelagianismo. Então, o pelagianismo é uma espécie de heresia, não é, Aurélio? É porque nessa doutrina, o homem é que arromba as portas do céu. Não precisa da graça de Deus. Pessoa, eu que escolho, eu que vou para lá. Não vai coisa nenhuma. A gente está dentro da energia de Deus, queiramos ou não, aceitemos ou não, nós somos feitos da energia de Deus, nós estamos eternamente ligados a Ele, queiramos ou não, e graças a Deus se a gente saca isso e aceita, porque aí a gente vai participar, sim, do ser divino, sim, dessa grandeza, desse conhecimento total, da felicidade total, do amor total, da vida total, da beleza, bondade infinitas. A gente então pode estar nele de uma forma mais consciente, sim, mais participativa na eternidade. Então, aqui a gente escolhe, sim, para onde a gente quer ir. Se a gente quer ir para ele, ou se a gente quer ficar numa existência eterna, desesperada, negando a ele.
embora ligados a ele. E isso é a nova física que esclarece. E a importância, doutora, também da psicopatologia. É ver o que está embaraçando esse contato aí, né? Isso eu acho que o CAP é uma superioridade aí incrível. Porque existe a relação, está aí, Deus em tudo, mas por que a pessoa não estabelece esse contato? Psicopatologia. Aí é ciência, né? Ouvindo a senhora, eu lembrei da glorificação, né? Porque Luciara colocou lá o destino, eu quero, posso, eu devo, mas o Dr. Keppe fala lá, o destino do ser humano é a glorificação, participar com ele, com Deus, da glória, né? A gente não cria nada, né? Mas participa. É uma participação. Quer dizer, dentro da nossa consciência, que é o neutro, a energia essencial, que é o ser consciente, né? Que a gente pode ser e não quer ser. Pela soberba, não quer ser um ser consciente. Então, dentro desse ser consciente, de estar no neutro, a gente pode estar lá em vibração junto com Deus, né? Isso é participar da glória dele. E no livro Glorificação isso fica bem claro. Então, tem 3 etapas. Primeira etapa são os selos da patologia, que a pessoa tem diante dos olhos. Então, o Keppe vai tirando os selos. Cada selo que ele vai tirando, vai conscientizando e vai tirando. Aí, nesse processo de conscientização, ele se eleva. A revelação. Que vai subindo e primeiro a revelação, depois a ascensão. E a ascensão já começa a acontecer durante o processo de revelação. Ele vai subindo, vai ascendendo. E depois participa da glória de Deus, né? É a glorificação. Então, a gente mergulha em Deus. Eu imagino assim, né? É o êxtase que alguns santos tiveram, alguns místicos tiveram, do êxtase. E que isso pode acontecer em momentos já aqui nesta vida, desse êxtase de mergulhar em Deus. Então, esse é o sentido da nossa vida, não existe outro qualquer. Imagina ser canceroso ter sentido na vida. Sim. Tem uma provação, vai ser infeliz. E aí Deus mandou tal problema para testar a pessoa. E no sentido da provação, aí, Luciara, da doença, então, a gente vê que a pessoa que muitas vezes ela tem que passar por apertos na vida, não enviados por Deus, mas porque nós estamos numa sociedade patológica invertida, e a gente também e a pessoa fica firme com Deus. Ela, apesar dos pesares, ela sabe que Deus está com ela. Além disso, né, a finalidade dela é chegar em Deus. Tanto que todo mundo que segue Cristo leva a paulada mesmo, né? E se é cristão, fica com Cristo, custe o que custar. É leal, né? O sentido já está dentro dela, né, doutora? Isso. Dentro dela. Então, nesse sentido, esse livro que o Dr. Keppe escreveu, da parousia, né? Já está dentro do ser humano, obnubilado, né? Isso. E que por isso que a gente tem esse desejo. A gente sabe, no fundo, a gente sabe que... Então, até. Muito obrigada.